Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e se cuidando. Galera, estamos de volta para mais uma aula explicando algumas atividades que eu tenho passado para vocês. Bom, agora eu quero falar com o pessoal do 7º e do 8º ano. Nas duas últimas aulas de arte, tanto o 7º quanto o 8º ano tiveram um pouquinho mais sobre instalações artísticas. Bom, mas o que será que é instalação artística? Primeiro, é importante que vocês saibam que a instalação artística é uma linguagem nova na arte. Então, ela é classificada como arte contemporânea. Professora, o que é a arte contemporânea? Bom, a arte contemporânea é a arte que acontece, que é produzida na atualidade, no nosso tempo. Por isso, contemporânea. Ela começou a ser classificada como arte contemporânea a partir da década de 50, por volta de 1950, isso depois da pop art. É uma arte que ela é pós-guerra, então ela vem com várias propostas diferentes daquela que a gente já conhecia. Bom, antes da arte contemporânea, as linguagens artísticas elas eram muito bem definidas e elas eram classificadas de acordo com a sua linguagem. Por exemplo, um objeto que fosse artístico tridimensional, ele era classificado como escultura. Um objeto artístico que fosse bidimensional, ele era classificado ou como desenho, ou como pintura, ou gravura. Agora, na arte contemporânea, essas linguagens artísticas, elas estão todas misturadas, inclusive com outras áreas da arte, como por exemplo a dança, a arquitetura, o teatro, enfim. Na arte contemporânea existe um híbrido dessas linguagens artísticas. Bom, nós estávamos falando sobre instalações. Professor, o que é instalação artística? Bom, instalação artística é quando eu faço uma montagem de vários elementos, de vários materiais dentro de um espaço. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma artista que se chama Yayoi Kusama. Ela é uma artista japonesa. Eu vou trazer aqui para vocês verem. Essa é uma fotografia. Não sei se está dando para vocês verem muito bem, deixa eu tentar chegar num ponto que dê para ver. Essa é uma fotografia, aí, acho que agora tá bom. Essa é uma fotografia de uma instalação da Yayoi Kusama, tá? Professora, então o que é uma instalação? Uma instalação é a montagem de vários elementos, de alguns materiais dentro de um determinado espaço. Ele pode ficar nesse espaço fixamente ou ele também pode ser retirado e montado em outro espaço. Dependendo do trabalho, essa montagem e desmontagem pode mudar o sentido da obra. Aqui no caso, não, tá? Essa daqui é uma instalação da Yayoi Kusama que se chama Narcissus Garden, que é o Jardim de Narciso. E aqui nós vamos ver a montagem de várias esferas, algumas esferas prateadas. Tá dando para ver que dá pra gente ver o reflexo das coisas e das pessoas nessas esferas? Pois é. O nome dessa instalação é Narcissus Garden e ele vai falar justamente sobre o Jardim de Narciso. Então, a Yayoi Kusama, ela trouxe uma proposta da gente refletir sobre o quão narcisistas nós somos. Professora, o que é narcisista? Bom, narcisista é um nome dado a uma pessoa que só sabe olhar para si própria, aquela pessoa que é muito individualista, muito egoísta, egocêntrica. Tanto é que ele faz menção, o nome faz menção a Narciso, que foi um personagem, que é um personagem da mitologia grega. Narciso era um homem que se apaixonou por ele mesmo. Então ele se olhava na imagem refletida no rio e ele se apaixonou por ele mesmo. Daí ele foi tentar tocar a ele mesmo
a imagem dele mesmo refletida no rio e acabou se afogando. Então, nós dizemos que a narcisista é todas aquelas pessoas que são muito egoístas, que só sabem olhar para si próprias. Então, a Yayoi Kusama, nessa instalação artística, ela trouxe esse material que reflete a imagem. Então, ela fez uma montagem de várias esferas com esse material e criou um jardim com esse material. Então, a pessoa ela pode andar, ó, tá vendo que aqui nós temos o exemplo de um senhor, ele tá caminhando pela obra de arte, pela instalação da Yayoi, e ele participa dessa instalação, certo? Bom, a Yayoi Kusama, ela é uma artista ainda viva e ela vem produzindo ainda até hoje, só que essa imagem, essa instalação artística, ela ficou bem famosa, ela já veio inclusive para o Brasil, foi montada em Inhotim, que é uma fazenda aqui do Brasil, certo? Então, relembrando, a instalação artística, ela nada mais é do que a montagem de vários materiais em um determinado espaço. Geralmente tem algum tema, tá? Por exemplo, aqui no caso da Yayoi Kusama, no Narcissus Garden, ela traz o tema de Narciso, das pessoas que são narcisistas. Nós temos também um brasileiro muito conhecido pelas instalações artísticas que ele faz. Eu vou trazer aqui mais um exemplo para vocês. Esse é o Tunga, essa é uma instalação artística do Tunga que se chama Gêmeas Chipófagas. Vejam só, o Tunga, ele trabalha muito com questões relacionadas ao corpo, tá? Vejam que aqui nós temos um material bem parecido com cabelo, ó, tá vendo? Ele até traz um pente aqui para fazer essa menção ao cabelo, e junto com essa instalação dele, ele traz aqui o exemplo das gêmeas chipófagas. Bom, professora, mas isso existe? Na verdade, o Tunga, ele é um artista brasileiro que, além de fazer instalações, ele gosta muito de inventar lendas, inventar coisas. Então, ele inventa coisas e como se fosse científico, tá? São lendas que ele cria e que ele fala de um modo como se fosse científico, certo? Como se realmente aquilo acontecesse. Lógico, não acontece, mas ele fala como se fosse científico, tá? Ele cria, faz parte da obra dele. Então, aqui ele colocou duas atrizes, tá vendo? Que elas estão ligadas pelo cabelo, tá? Então, ele criou essa história de que gêmeas nasceram ligadas pelo cabelo. E aí, ele coloca aqui essas atrizes, fazem parte também da obra de arte desse artista brasileiro que se chama Tunga. Então, o Tunga, ele vai trabalhar com questões relacionadas ao corpo, tá? Aqui no caso, ele coloca o cabelo, mas tem outras instalações dele em que ele coloca materiais como até mesmo urina humana, para trabalhar mesmo essa questão do corpo, dos resquícios do corpo. Certo? Então, vejam só, o material nas instalações artísticas, ele é bem importante, tá? Por exemplo, aqui o tema é essas gêmeas chipófagas, desculpa, gente, que ele inventou, né? Então, ele vai trazer aqui o material do cabelo para fazer essa montagem nesse espaço, nesse determinado espaço. Mas outros artistas, eles vão escolher outros materiais que têm mais a ver com a sua obra, com a sua criação. Então, nós vimos um pouco do Tunga, que é um artista brasileiro que também faz instalações artísticas. Eu vou passar aqui também para vocês conhecerem um artista muito legal, que ele trabalha com a questão ambiental, ele trabalha com a arte ambiental, que é o Andy Goldsworth. O Andy Goldsworth, as instalações artísticas dele não são nem em ambientes externos, assim, em jardins, como é o caso da Yayoi Kusama, que eu mostrei para vocês, e nem em museus, em galerias, como é o caso do Tunga, que a gente viu uma instalação do Tunga em galeria. O Andy Goldsworth, ele faz instalações artísticas
em ambientes não explorados pelo ser humano. Então, geralmente, ele faz essas instalações em florestas, em desertos. Essa daqui que eu vou mostrar para vocês é no meio de uma floresta. Deixa eu ver se dá para ver. Aí, olha só. Essa é uma instalação do Andy Goldsworth. E ele usa materiais naturais. Então, vejam que aqui nós temos a raiz de uma árvore, tá vendo? E o chão, o solo. Tá vendo que tá cheio de folhas caídas no chão? Pois é. E aqui, ó, tem um contorno da raiz dessa árvore que parece que tá como se fosse uma luz, né? Parece que tá aceso. Mas, na verdade, isso aqui nada mais é do que a montagem, a organização de folhas mais claras, que ele fez mais rente à raiz dessa árvore. Então, ele pegou várias folhinhas, tá vendo que tem várias folhas aqui que estão caídas no chão? Pois é, esse artista, ele pegou, recolheu várias dessas folhas, ele separou essas folhas, desde a mais clarinha até a mais escura, e aí ele foi montando todas elas aqui em volta da árvore, e aí criou esse efeito, tá vendo? Então, com materiais naturais, que são esses mesmos que ele encontrou aqui no chão, ele criou essa instalação artística, que fica num ambiente de uma floresta, certo? Ele fez também várias outras obras, várias outras instalações usando gelo, usando gravetos. Então, ele usa de materiais da própria natureza para criar as obras de arte dele dentro da própria natureza. Isso é classificado dentro da arte contemporânea como land art ou arte ambiental, certo? Então, gente, eu mostrei aqui alguns exemplos para vocês do que seria instalação artística. No trabalho que eu pedi para vocês fazerem, eu fiz alguns questionamentos. Eu não pedi para vocês fazerem, de fato, uma instalação, mas eu fiz alguns questionamentos, como se você fosse realmente o artista, no caso, o artista contemporâneo. Se você fosse montar uma instalação. Então, dentro disso tudo que a gente aprendeu, de acordo com tudo isso que a gente aprendeu, se você fosse montar uma instalação, que instalação que seria? Então, que tema você usaria? Por exemplo, a Yayoi usou o tema do Jardim de Narciso. O Tunga usou o tema de uma invenção científica. O Andy Goldsworth usou o tema da natureza, das folhas que caíam no chão. E você? Que tema que você usaria para fazer a sua instalação? Que materiais você usaria? Ah, você usaria materiais relacionados ao corpo humano? Você usaria materiais industrializados? Você usaria materiais retirados da própria natureza? E onde você faria essa instalação? Você faria uma instalação em uma galeria de arte? Você faria essa instalação em um jardim? Você faria essa instalação no meio de uma cidade? Você faria essa instalação no meio de uma floresta ou de um deserto? É isso que eu quero saber naquela atividade que eu passei para vocês, certo? Qualquer dúvida, me procurem e estou à disposição. Até a próxima!